Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e então sejam bem-vindos a mais uma aula aqui para o canal. Bem pessoal, nessa aula eu quero ensinar para vocês como se utiliza os alarmes, né? Como se cria timers e como trabalha com o tempo, né? Dentro do Game Maker. Então vamos lá, eu estou utilizando, né, o mesmo projeto que eu usei para demonstrar o Touch. Não tem um motivo específico, simplesmente só abrir ele e vamos lá. Sobre os ruídos de fundo, né, no áudio, como eu já expliquei, não tem como eu remover, porque eu moro no setor comercial, então é bem complicado aqui em questão de silêncio. Vamos lá. Comecei criando aqui um objeto, né, coisa básica, como sempre. Nesse objeto eu vou chamar ele de spammer. Vou chamar ele de spawn. Não vou colocar nenhum sprite nele. Não vou marcar ele como sólido e vou adicionar aqui um evento do tipo alarme 0. Como é que os alarmes funcionam, galera? Basicamente, deixa eu abrir aqui o Python. Basicamente o alarme, né, como o próprio nome diz, ele é um alarme e ele executa uma determinada ação em determinado tempo pré-programado. Ou seja, vamos supor que o alarme inicia aqui, ó, nesse ponto. Eita, deixa eu só mudar aqui. Vamos supor que o alarme inicia nesse ponto. Por que não está desenhando? Beleza. Vamos supor que o alarme inicia nesse ponto. E eu quero que depois de 10 segundos ele termine e execute alguma ação. Pá. Ou seja, é para isso que serve o alarme. Ele começa em determinado ponto, executa uma ação nesse determinado ponto e avança para a próxima ação. Inicia em um ponto, executa uma determinada ação em determinado tempo, para e continua uma determinada ação caso você mande. Ou seja, está aqui o alarme 0. Vamos supor que eu quero que o alarme 0, quando ele... Deixa eu criar aqui um outro objeto. Objeto bola. New. Edit Sprite. New. Vou colocar uma bola 32 por 32 aqui. Beleza. Tá ali o objeto bola. SPR bola. Criar aqui o objeto bola. Opa, desculpa, já está criado. Então, beleza. Tá ali o objeto bola. E aqui no objeto spawn eu tenho um alarme 0. Então, quando esse objeto aqui for criado e o alarme 0 for ativo, eu quero que ele mova o objeto bola, object bola, self, aqui ó, object self, não quero self, não quero ele mesmo, eu quero o objeto bola, vá para baixo com velocidade 10. Beleza. Porém, eu tenho que setar, né, um tempo para esse alarme aqui. Deixa eu colocar aqui um create, que eu acho que vai ser melhor. Create object bola, ou seja, eu quero que ele crie uma bola na posição... Vamos pegar aqui a posição, olha lá, 480 por 32. 480 por 32 tá bom. 480 por 32. ADD aqui é outro um evento create. Nesse evento create aqui, quando o objeto spawn for criado, eu quero que ele venha e sete o alarme. Olha só, aqui main 2 eu tenho set alarme. Quero que ele sete o alarme em... Vamos colocar... Aqui são os números de step, ou seja, os números de velocidade de clock do processador. Cada step ele equivale, né, a um clock do processador. Então vamos colocar aqui um 30. 30 para o alarme 0. Ok. Então, olha só, quando esse objeto for criado, seta o alarme 0 para mim com 30 step. Fazendo o quê? Criando uma instância do objeto bola. O objeto bola, quando ele for criado, add event, eu quero que ele mova para baixo com 10. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Vou colocar um random aqui, ó. Ou seja, eu quero que... Colocar um iHandle, underline range. É para que eu possa... assim eu consigo colocar um range, um x mínimo, no máximo 480.
sempre 32. Vamos dar um OK aqui. Dentro da room eu vou colocar os objetos agora. Eu vou colocar o objeto spawn aqui. Ou seja, o objeto spawn possui o create dele junto com o alarme dele. E vamos executar aqui para a plataforma Windows. Veja bem. Viu que ele só spawnou uma única bola? Pois bem, era exatamente isso que queríamos que acontecesse, né? O que acontece, na realidade, ali é porque o step... Deixa eu abrir aqui o Notepad. 30 step, ou seja, 30 clocks do processador, equivale a 1 segundo. Então, se eu colocar 60 step, vai equivaler a 2 segundos. Ou seja, é o tempo em que esse time vai acontecer, que esse alarme vai spawnar, né, spawnar, não sei qual é a pronúncia correta. Até fiz um testezinho aqui para não prolongar muito o vídeo. Number of step, ou seja, o 30 aqui equivale a 1 segundo. Se eu colocar 60 ou 120, vai levar os exatos 4 segundos para que aconteça algo, né? Veja só. Olha só. 3, 4. Olha lá. Então significa que se eu quiser que aquele alarme ali ele execute em meio segundo, teria que botar um número 15 aqui. E assim por diante, né? 30. Isso daqui é a velocidade em que o seu jogo está sendo executado também. Pode ser representado dessa maneira. Porque 30 step ele seria equivalente, né, a 30... Como é? Equivale a 30 clocks do processador. Então o seu jogo está rodando a 30 FPS. Olha só. Se eu vim aqui, ó na room, em settings, tá aqui, ó, o speed. Ou seja, está dizendo que o seu jogo ele vai rodar a 30 FPS. Ou seja, a 30 clocks por segundo no processador. Aí você se pergunta, poxa, mas se eu quisesse que ficasse spawnando, né, o tempo inteiro? Como o alarme ele não tem mais nenhuma saída, veja bem que ao criar a instância do objeto bola, ele simplesmente para, não executa mais nada. Como eu tinha dito aqui, que você tem que colocar você dá um início para ele, que nesse caso seria o create, ele executa uma determinada ação, e aí ele tem o fim. Nesse caso, a gente não deu uma saída para esse alarme. Então ele simplesmente morre aqui, ó. Ele morre aqui nessa bolinha aqui, nessa etapa aqui. Ele tem 4 etapas. Como eu não coloquei a quarta, ele executou a primeira, a segunda, porém ele morreu na terceira. Não é muito legal, porque aí não faria sentido você usar um alarme, sendo que você iria querer, né, somente que, sei lá, depois de 30 segundos acontecesse alguma coisa, mas não desse nenhum fim para aquilo. Na minha cabeça não faz muito sentido. Então o que eu posso fazer é setar ele mesmo. Quando eu digo setar, é atribuir um valor a algo. O que seria? O alarme 0. Então, no próprio alarme 0, eu quero que ele sete... Veja bem. Vou colocar aqui meio segundo. Quero que sete ele mesmo, olha só. Em alarme 0, sete ele mesmo com 15. Então, o que ele vai fazer? Vai ser criado o objeto ele vai setar o alarme 0 em 15, e o 0 vai setar ele mesmo novamente com 15. Então ele vai ficar nesse loop infinito, olha só. Pá, 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 pá. Vamos dar um OK aqui e ver o que vai acontecer. Olha aí. Agora ele está criando bolas de forma aleatória, né? No range que eu coloquei, que foi de 50, né, até 480, ou seja, em X, e em Y 32, ou é menos 32, não lembro. Então ele vai ficar agora spawnando, né, essas bolinhas aqui, ó. Se eu quisesse que as bolinhas trabalhassem com tempos diferenciados, o que eu posso fazer é criar um loop agora, só que utilizando mais de um alarme. Nesse caso aqui, o alarme 0 está setando ele mesmo. Mas não, eu quero que o alarme 0 sete o alarme 1. Dentro do... Aí eu venho aqui, add event.
alarme 1. Dentro do alarme 1, eu quero que seja criada uma bola também. Vou aumentar aqui o range. Aliás, eu vou colocar do outro lado. Então vai ser do 490, eu acho que a sala vai até 600. Beleza. E dentro do alarme 1, eu quero setar o alarme 0. Então, o alarme 0 eu seto com 15 também. Então, veja que aqui agora já é outro loop. O objeto é criado, seta o alarme 0 para 15, 0 cria uma bola, seta o alarme 1 para 15, alarme 1 cria uma bola e o alarme 1 seta o alarme 0 para 15. Ou seja, vai ficar nesse loop aqui, ó. Mas eu não vou colocar 15 aqui, eu vou dizer que o alarme 1 vai ser com 30, que é para mostrar a diferença. Então, o alarme 0 para 1 e o alarme 1 para 0. Veja que as bolas da esquerda elas têm que spawnar, né, mais lento do que as da direita. Ou é o contrário? É o contrário. Tem que ser mais rápido as da esquerda, olha só. 1, 2, 1. 1. Olha só. As da esquerda elas saem mais rápido do que as da direita. Enquanto aqui sai uma, chega aqui no final, chegou no final, 1, 2. Chegou no final, 1, 2. Chegou no final, 1. Então é isso aí. Até meio que me confundi ali, mas tudo bem. Mas é isso aí, pessoal. Tá aqui o loop em formato de alarme. É assim que se trabalha com alarmes, aonde que os steps são os clock do processador, que equivale à velocidade em que a sua ROM está trabalhando. Se eu aumentasse aqui a ROM para 60, veja só a diferença que iria dar. O jogo iria passar a executar a 60 FPS, olha aí, ó. Tá vendo? Ele não está mais a 30 FPS, ele está a 60 agora. Ou seja, 15 segundos, 15 steps aí equivale a, sei lá, uma fração aí de segundo. Quem é bom de matemática, boa sorte. E então, os steps, que o padrão aqui é 30, equivale à velocidade da sua ROM, da sua sala, do clock do seu processador. Se eu coloco aqui 30, então 30 vai equivaler a 1 segundo. Se eu colocar aqui a 60, 60 vai equivaler a 1 segundo. Então, é assim que você vai trabalhar com os steps. Entendendo esse conceito aí, né, do step e velocidade da sua ROM e de processamento, você já tem controle sobre o tempo. E tendo controle sobre o tempo, você consegue trabalhar com os alarmes aí, né? Então, é isso daí, pessoal. Essa é a aula de alarmes e boa sorte desenvolvendo algo aí. Você tem a ideia. Até o próximo vídeo e falou!